Olá, aqui é o professor Ellison de Andrade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse primeiro vídeo da aula sobre Tesouro Direto. E aqui nós vamos falar um pouco sobre rentabilidade, que é uma das questões aí que deixa as pessoas bastante em dúvida na hora de investir em títulos públicos, pois não sabe direito qual título escolher, porque não sabe como que essa rentabilidade vai se comportar ao longo do tempo. Aqui nós vamos focar. Primeiramente, o primeiro passo que nós vamos dar é entender os três tipos de renda fixa que nós temos dentro do Tesouro Direto, tá ok? Então, a primeira coisa para que você tenha clareza é que dentro das aplicações em renda fixa, isso de uma maneira geral, isso serve para qualquer tipo de aplicação em renda fixa e não apenas do Tesouro Direto, nós sempre vamos ter dois tipos de títulos, os pré-fixados e os pós-fixados, tá ok? Um título pré-fixado, a gente já sabe, no momento da compra do título, quanto vai receber na data de vencimento. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, assim, eu vou investir num título Tesouro Direto pré-fixado a 10% ao ano. Então, se eu sei que eu vou ganhar 10% ao ano, assim, todo ano, obviamente, até o seu vencimento, basta eu pegar um Excel, fazer uma conta simples para saber quanto que vai ter de dinheiro depois de X anos. Tá ok? Eu vou até mostrar uma planilha em Excel daqui a pouco que mostra como fazer isso aí. Então, num pré-fixado eu tenho uma taxa já conhecida e será essa taxa que o governo vai me pagar por ano até o vencimento. Já está pré-estabelecido, pré-fixado qual é o valor que eu vou receber lá na frente. Tá, ok? Depois vai ter os descontos das taxas, de administração, de impostos e tal. Vai ser um outro problema. Tá ok? Então, por enquanto, é entender que tem os pré-fixados, que eu já sei quanto eu vou ter de dinheiro lá na frente. E os pós-fixados, a gente não sabe qual que é o valor em dinheiro exatamente que vai ser recebido lá na data de vencimento. Porque vai depender de algum outro valor, tá? De algum outro índice, de algum outro valor que eu possa que eu tenho que calcular posteriormente, né? O pós-fixado vem disso, que posteriormente eu vou saber qual que é aquele valor, e aí sim eu vou corrigir o dinheiro que o governo vai ter que me devolver até a data de vencimento. No geral, nós temos dois títulos pós-fixados dentro do Tesouro Direto, que são aqueles indexados à taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia, tá? Que são as taxas dos títulos do governo, que são a meta das taxas dos títulos, então vai ficar muito próximo à taxa Selic. E o IPCA, que é um índice de inflação, tá? Então, eu tenho três possibilidades do Tesouro Direto. Ou comprar um título pré-fixado, por exemplo, 10% ao ano, ou um pós-fixado. Daí eu vou ter que escolher entre ir acompanhando a Selic, quanto mais a Selic aumenta, mais eu ganho, e se a Selic começar a diminuir o seu valor, vou ser remunerado numa velocidade menor o meu dinheiro, ou eu posso ser indexar a minha remuneração ao IPCA. O governo vai me devolver um tanto de juros corrigido pela inflação, tá? A planilhinha de Excel que eu vou apresentar agora no próximo, agora adiante, vai deixar isso bastante claro para você. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha nessa planilhinha Excel que eu estou deixando disponível aqui abaixo desse vídeo para download, caso você queira dar uma olhadinha nela. E a nossa pressuposição é que eu vou comprar um título do governo, um título público, que vai vencer daqui 5 anos, tá ok? E vou aplicar hoje apenas um depósito, para não complicar muito, apenas um depósito de R$1.000. Se eu comprar um título do governo pré-fixado, e eu estou supondo aqui uma taxa de 10% ao ano, então a gente já sabe que nos pré-fixados a gente consegue saber exatamente quanto de dinheiro eu vou resgatar depois de passado o período de 5 anos. Então aqui na planilhinha o que eu fiz? No ano zero, que seria a data de hoje, a data da aplicação, eu vou aplicar R$1.000. Após um ano, quanto que o governo vai depositar na minha conta, entre aspas, aí, tá? Vai me pagar de juros. Ele vai me pagar os R$1.000 mais 10% relativo a esse ano que passou. Tá ok? Pré-fixado, 10%, independentemente da taxa Selic, independentemente de inflação do período. Tá ok? Então, no ano 1, eu já teria 1.100 na minha conta. No ano 2, quanto eu teria? Aqueles 1.100 que eu já tinha o ano passado,
mais 10%, porque eu vou ganhar 10% todo ano. Então, aqui na célula, se você ver, eu estou pegando o valor o montante do ano anterior e multiplicando por 1,1. Eu estou acrescentando 10%. E fiz assim todos os anos. Veja que no quinto ano eu estou pegando o valor do ano 4, multiplicando por 1,1, jogando 10% em cima e vendo aí que bruto eu vou ter um valor aí de R$ 1.610,51. Então, na hora que eu compro o título do governo, eu já sei que eu vou resgatar, que eu vou ter na minha conta, algo em torno de R$ 1.610,51. Óbvio que vai ter taxas, daí esse valor vai mudar um pouquinho. A hora que você vai resgatar tem que ter o valor líquido, que é descontado do tributo, que nós vamos ver ainda nessa página, como que funciona a tributação. Mas, de maneira bastante simples, é assim que funciona. Se eu compro um título do governo a 10% ao ano, uma conta de matemática financeira razoavelmente simples nos dá a noção exata, né, pelo menos do bruto, não levando em consideração as taxas, de quanto eu vou ter de dinheiro lá no final. Tá? Basta remunerar esse valor a 10% ao ano e eu chego em quanto eu vou ter lá na frente, que é o quanto o governo vai ter que me devolver, que é os R$ 1.000 que eu emprestei para ele, mais os juros aqui de R$ 610,51. Ok? Numa segunda hipótese, eu posso escolher um título do governo pós-fixado Selic. O que isso significa? Eu vou investir os mesmos R$ 1.000, só que o valor que vai me remunerar ano a ano depende de qual for a média, aí no caso, a gente vai ver isso mais para frente, mas qual for a Selic daquele ano que passou. Tá? Ele é calculado de maneira diária e tal, a gente vai ver isso mais para frente, mas o que importa é assim, que o quanto a Selic pagou por aquele título ao longo de um ano. Tá, ok? Por isso que ele é pós-fixado. Se hoje, na data que você está assistindo esse vídeo, você for lá e olhar e comprar um título do governo, indexado a Selic, quanto você vai ter de dinheiro daqui a um ano? A resposta é depende. Depende do quê? Depende do comportamento da Selic nesse próximo ano. Se a Selic subir, eu vou ganhar cada vez mais. Se a Selic cair, eu vou ganhar também, vai ser positivo o retorno, mas eu vou ganhar cada vez menos. E se ela se mantiver num valor igual, eu vou ganhar exatamente o valor do que eu tinha aplicado há um ano atrás. Tá, ok? Vai depender da flutuação da taxa Selic ao longo do período. Tá, ok? Então, aqui, esses valores que eu coloquei aqui são valores que eu estou supondo que vão ocorrer, que ocorreram no futuro. Vou imaginar que aqui passaram-se os 5 anos e o que a gente viu foi que no primeiro ano a média da Selic foi de 10%, do ano 1 para o ano 2 foi de 10,5%, do ano 2 para o ano 3 voltou para 10%, do ano 3 para o ano 4, 9,5%, do 4 para o 5, 9,8%. Então, essas foram as médias anuais da Selic ao longo da existência desse título público que eu comprei para vencimento de 5 anos. E veja que eu só consigo calcular esse valor final aqui se eu já souber quais foram as taxas Selic ao longo dos 5 anos. De antemão, a hora que eu aplico 1.000, eu não tenho nenhuma noção de quanto eu vou ganhar lá na frente em termos de dinheiro, de quanto vai ser resgatado. Coisa que dá para fazer no pré-fixado. No pós-fixado é só depois que passar o tempo, só depois que eu conhecer esses valores. Aqui, né, essa tabelinha que eu faço do pré-fixado, eu consigo já fazê-la quando eu compro o título do governo. Se eu pego um pós-fixado Selic, ao comprar o título do governo, eu não tenho ideia qual será a Selic dos próximos anos. Então, também não sei qual que vai ser a minha remuneração e quanto eu vou resgatar de dinheiro lá na frente. Tá ok? Então, o pós-fixado Selic, ele vai ao sabor da Selic. Quanto maior a Selic, mais vai remunerar meu dinheiro. Quanto menor, menos vai remunerar. E a última possibilidade são os títulos indexados à inflação, que no caso aqui ao índice do IPCA. Tá? E geralmente esses títulos eles são expostos para os compradores da seguinte maneira. Os pré-fixados é assim, 10% ao ano. O pós-fixado Selic não vai vir valor nenhum, ele vai depender da Selic. E esses pós-fixados pela inflação, ele vai vir assim, ele vai pagar o IPCA mais X% ao ano. E aqui no caso estou
estou usando como exemplo 5% ao ano. Tá, ok? Então, veja, como que eu calculo quanto eu vou ter de dinheiro depois de 5 anos? Da mesma forma que o pós-fixado Selic, no momento da compra de um título IPCA mais 5% ao ano, eu não tenho ideia quanto eu vou ganhar. Por que eu não tenho ideia? Porque eu não sei qual vai ser a inflação, no caso aqui o IPCA, ao longo dos próximos 5 anos. Eu não sei. De antemão não dá. Eu posso fazer alguns chutes, algumas simulações, mas eu não sei qual que vai ser o valor da inflação nos próximos 5 anos. Tá ok? Então eu não tenho como calcular esse valor final de antemão. Eu posso supor, fazer alguma simulação, algum cenário positivo, pessimista, otimista e moderado. Eu posso fazer algumas continhas, mas certeza eu nunca vou ter de quanto eu vou resgatar. Porque vai depender do valor desse IPCA. Quanto vai passando o tempo, vai se apurando o valor desse IPCA da inflação ao longo dos anos e como que ele me remunera. Se a gente olhar aqui na formulinha, eu estou fazendo o valor do R$1.000 do ano que eu apliquei, vezes 1 mais esse 5%, ou seja, eu estou pegando R$1.000, jogando 5% do IPCA e também estou jogando 1 mais os 5% que é fixo, que eu estou ganhando. Então, eu estou ganhando 5% de IPCA, mas isso só vou saber depois que passa um ano, mais os 5% da inflação. Veja que 5 mais 5 aqui em porcentagem não dá 10, tá? É 1,05 vezes 1,05. Dá mais do que 10%. Tá ok? Então, e a hora que eu chego aqui no ano 2, como que eu acho esse valor de 1.216,66? Eu vou pegar o 1.102,50, jogar os 5% fixo, mais esse 5,1% do IPCA, que foi a inflação acumulada do ano. E assim por diante. Para achar o 1.340, eu pego o 1.216, jogo esse 5%, 1,05, que é a taxa fixa, mais esse 1,049, né, que é 1 mais a inflação de 4,9%. E assim por diante, eu tenho um valor a ser resgatado também lá no final. Perfeito? Mas isso é pós-fixado. Eu só vou conseguir chegar nesse valor depois de passados os 5 anos. Não é a hora ainda de a gente tomar decisões nenhuma, mas eu vou aproveitar essa tabelinha para fazer algumas simulações aqui, alguns exercícios mentais, para que você já vá começando a entender qual o melhor título para cada situação. Tá ok? Não é o objetivo nesse momento focar na escolha do título, isso a gente vai fazer numa etapa posterior, mas a gente já vai começar tendo alguns insights, algum conhecimento a mais sobre esses títulos aqui do governo, tá? Dos pós-fixados, dos pré-fixados. Quando que um pré-fixado vai ser melhor que esses outros dois aqui? Quando, ao longo do tempo, por exemplo, a Selic cair. Então, aqui eu fixei lá 10% ao ano, pré-fixei 10% ao ano. E vamos imaginar que essa é a Selic, né? Não é necessariamente assim, mas vamos imaginar que essa é a Selic no tempo zero, quando eu vou tomar a decisão de investir os R$1.000. Eu vou depositar meu dinheiro a 10% ao ano pré-fixado. E aqui eu já sei quanto eu vou tirar no final. Independe de quanto for a Selic, quanto for a inflação ao longo do período. Então, eu comprei 10% ao ano. Quando vai ser boa essa aplicação? Primeiro, quando as taxas de juros forem caindo ao longo do tempo. Eu vou lá e faço um pré-fixado a 10% ao ano, e daí ao longo do tempo o valor da Selic vai caindo. E vamos colocar aqui, só para efeito, 9%, 9%, 9%, 8,5%, 8,5%. Veja, como a Selic foi caindo, eu fui remunerando meu capital a valores cada vez menores. Enquanto aqui no pré-fixado, continuou pagando 10%. Isso significa que lá na frente eu vou tirar mais, aqui no caso dessa simulaçãozinha, 1.610, e se eu tivesse colocado um Selic pós-fixado, ia tirar 1.524. Por outro lado, se a Selic começasse a subir ao longo do tempo, então 10, 10,5, 10,5, 10,5 e 10,8, esse pós-fixado Selic se tornaria mais interessante do que o pré-fixado.
Então eu vou lá e prefixo a 10%, mas se a Selic começar a subir, eu vou, entre aspas, aí me dá mal, eu vou ganhar menos do que se eu tivesse feito a escolha por um pós-fixado Selic. Tá dando para começar a entender a ideia? Então, essas são algumas escolhas que a gente vai ter que ainda amadurecer um pouco o conhecimento sobre o Tesouro Direto. Depois, vamos conciliar isso aos nossos objetivos. Essa é a grande sacada do nosso método. A gente vai tentar conjugar os nossos objetivos a essa nossa escolha, para depois conseguir fazer tomar as decisões que sejam mais interessantes para a nossa carteira de investimentos. E por último, temos o valor do pós-fixado IPCA. Quando que ele vai ser interessante? Por exemplo, se a inflação começar a disparar ao longo do tempo. Tá? Essa é uma hipótese. Então a inflação estava 5, depois a inflação foi para 5,1, depois para 5,2, depois para 5,8 e depois para 6. Veja que ao aumentar a inflação, eu vou estar protegido dela, porque meu dinheiro vai estar remunerando pela inflação e ela fica mais interessante do que os outros. Tá ok? As outras possibilidades de pós-fixado Selic e de pré-fixado a 10% ao ano. Tá ok? Ainda temos muito o que aprender, mas esse já é um primeiro contato que você vai tendo com as possibilidades de título. Se eu estou preocupado, por exemplo, com a inflação, esses pós-fixados IPCA podem ser uma escolha interessante. Se eu acho que os juros vão subir, eu posso pós-fixar Selic. E se eu acho que os juros vão cair, eu posso pré-fixar alguma taxa, porque eu vou ficar ganhando uma ótima taxa ao longo dos próximos anos, tá ok? Mais uma vez, ainda vamos elaborar bastante essas ideias quando formos escolher os nossos títulos, mas eu acho que a partir daqui a gente já começa a entender como se dá a rentabilidade do Tesouro Direto, e isso vai deixando de ser uma caixinha desconhecida, uma caixinha de surpresas, para virar algo que você possa estar íntimo, que você possa entender completamente para tomar decisões e depois, aqui no próximo tópico, entender os riscos associados a esses títulos. Tá ok? Então, um forte abraço, espero que tenha gostado dessa aula.